Eita glória, graça e paz, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui em mais um live de segunda, né? Um pedacinho do seu dia nessa segunda-feira, na sua semana, para que você não apenas passe o olho sobre uma imagem, sobre uma informação, mas que você dê um mergulhozinho mais profundo. Hoje é dia da gente comer algo mais sustento, uma coisa mais pesadinha, que vai fazer você pensar durante a sua semana, que vai fazer você aprender um pouco mais. Seja muito bem-vindo, Elma. Eu sei que Deus tem muita coisa para fazer na minha vida e na sua vida. A história que Deus deseja construir passa por isso aqui, passa por conhecimento. Não tente, você não precisa adivinhar, você não precisa andar sozinho. A gente está aqui para poder passar toda a experiência que nós temos, tudo aquilo que nós já vivemos para você, para que fique muito mais fácil de você chegar, de você colher os frutos. Deus tem uma palavra para mim, Deus tem uma palavra para você, e esse live de segunda nasceu, né, no coração de Deus para que a gente pudesse transmitir, né, para que a gente pudesse transferir conhecimento, transferir tudo aquilo que a gente sabe, passar para você tudo aquilo que nesses anos aí de palavra, nesses anos de experiência com Deus, nós fomos aprendendo, vendo a vida de outras pessoas e passando também, para que algumas coisas você não passe, ou se você está passando, você consiga chegar mais rápido. A ideia é essa, é encurtar o seu caminho. Não encurtar a sua experiência, mas encurtar o seu caminho, para que você tenha a experiência mais rápido possível, para que você aprenda mais rápido, para que você cresça mais rápido, para que Deus ministre no seu coração e você consiga chegar do outro lado, onde de repente tá travando aí. E eu quero te convidar, para você que já chegou aí, manda um convite para alguém aí, toca no aviãozinho, né? Seja todo mundo bem-vindo, André, Lu, toca no aviãozinho e compartilhe com mais alguém. Tu sabe o que a gente já fala aqui, tu sabe como a gente tem preparado, né, esses assuntos, você que já me conhece. Então, quantas pessoas precisam disso? Quantas pessoas precisam de uma palavra como talvez você vai receber hoje? Hoje eu vou falar sobre filho e herança, porque a gente fala que é filho de Deus, mas a gente vive com a herança de servo. Tem alguma coisa errada nessa história e a gente precisa encaixar o que está errado, a gente precisa entender o que está errado e partir para a verdade. O que está acontecendo que a gente não está conseguindo? O que está acontecendo para que a gente está tendo a vida que a gente tem, sabendo que a gente é filho de Deus? E, poxa, filho tem herança. E quais são as heranças que Deus disponibilizou para você? Vamos trabalhar principalmente na questão financeira. Então, envia para mais alguém aí. Olha só, faz para mim aí, toca no aviãozinho e encaminha pelo menos 3 pessoas e fala assim, encaminhei, para que, né, eu saiba que você está junto comigo aqui, fazendo, né, dessa live, desse momento, algo para transbordar na vida de outras pessoas. Sempre pense nisso, né? Você é o canal para que Deus abençoe alguém, né? Talvez alguém não me conheça e através de você a palavra de Deus vai chegar a essa pessoa. Convide mais alguém, chame mais alguém para estar junto, porque eu tenho certeza que o que a gente vai falar aqui hoje mexe muito comigo, então vai mexer muito com você também. O que eu vou falar para você hoje vai mexer um pouquinho com a sua estrutura e vai fazer você questionar seu estilo de vida e como você está vivendo. Pensa aí, como é que pode eu ser filho de Deus? Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Sim. Como é que você pode ser filho de Deus, mas está vivendo uma realidade de servo? Ou seja, você não vê os resultados que você espera, você não consegue ver o dinheiro na sua mão, parece que os seus direitos são só deveres, né? Parece que tudo aquilo que a Bíblia fala de direito não é uma realidade que você enxerga em algumas áreas da sua vida. Obrigado, André. Então, olha só, pensa comigo no que eu estou falando para você. Deus tem muito a fazer na minha vida e na sua vida, mas por que essas duas coisas não estão encaixando? Por que não está acontecendo do jeito que você está prevendo, do jeito que você previu? Sabe? Você é filho de Deus e você, como filho de Deus, tem direito à herança em Deus. Você, como filho de Deus, tem direito a uma herança no porvir, claro, né, que é a eternidade, mas a Bíblia fala durante todo o Velho Testamento sobre prosperar, sobre os filhos de Israel né, seguindo a palavra de Deus, colherem coisas incríveis, né, terem colheitas. Deus vai falando sobre prosperidade durante toda a Bíblia. Lembre-se, a Bíblia fala 2.350 vezes a respeito de posses e finanças. Por que Deus fala tanto? É porque Deus deseja que você saiba, Deus deseja que você aprenda, Deus deseja que você viva tudo isso. Obrigado, Elma.
Eu estou falando com você de uma realidade que Deus tem para você. Deus tem essa realidade para você. Poxa, vamos crescer, vamos avançar. Quero que leia com você um versículo, 3 versículos na verdade. Gálatas capítulo 4, versículos 5 a 7. Olha só. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, nos transformássemos em filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Ou seja, o Espírito Santo em nós nos traz a certeza que nós somos filhos de Deus. Amém? De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro de Deus. Então esse texto está falando que, olha, você foi... Deus assumiu você como filho. Deus assumiu você como alguém, né, que Ele ama. Ao assumir, quando você aceita Jesus, que Ele te assume como filho, Ele já diz, assim, olha, e você pode me chamar de paizinho mais próximo. Não é qualquer pai, não é algo distante, é um paizinho da intimidade. É um paizinho que está junto de você, de sorte que você não é mais escravo. Então toda a sua realidade de escravo precisa sumir. Toda a sua realidade de servo, no sentido de vida, no sentido de mentalidade, de não ter direito, de não saber quem é, de estar longe. Toda essa realidade precisa ser transformada para a sua realidade em Deus, de filho. Antes nós éramos servos afastados e não tínhamos a identidade, não conhecíamos Deus, não tinha intimidade com Deus. Hoje você é chamado de filho de Deus e você pode chamar Deus de pai. Quando isso acontece, a sua realidade muda, porque agora você se transforma em filho e não mais em escravo. E como você é filho, você tem direito à herança. Essa herança em Deus. E essa herança não está limitado ao porvir, a depois, né, que você partir daqui, a vida eterna. Começa agora, começa nesse instante, a sua vida de prosperidade, a sua vida de alegria, a sua vida de bem-estar, na sua vida de um serviço em Deus que dignifique o nome do Senhor, de tudo que acontece na sua vida se transformar em adoração a Deus, porque as pessoas vão olhar para a sua vida e vão saber que existe Deus. O seu sucesso prega, a sua vida prega, tudo que acontece com você de bom prega para as outras pessoas. Então olha só, você é filho de Deus, mas quantos de nós estamos vivendo uma realidade de escravo sendo filho? Se você olhar para a sua vida, você tem mais... você se vê como alguém que está vivendo tudo que Deus tem. Porque talvez ainda está faltando algumas posturas, algumas coisas que a gente precisa compreender. Eu sei de uma coisa, você não é mais escravo, então você tem que rejeitar uma vida de escravo. A sua mente, seu pensamento tem que rejeitar uma vida de escravo. Você tem que aceitar ser filho de Deus para viver como filho de Deus. Quer ver? Quem aqui tem filho, né? Por que a gente tem filhos? Eu tenho 2 filhas, a Lídia e a Elisa. Né? Fora um monte de discípulos na igreja que a gente, né, tem aí durante os anos. Você é filho de Deus, beleza? Vocês que têm filho, por que a gente tem filhos? E aqui entra alguma coisa já começando a falar de propósito, tá bom? Olha só, eu não tenho filho, eu não tive minhas filhas para que elas me dessem lucro. Você tem filho para pensando, ó, daqui 18, 25 anos, eles vão me devolver tudo aquilo que eu estou investindo. Não, minhas filhas, quando elas tiverem 25, 30 anos, elas vão começar a me pagar de volta todos os 30 anos que eu gastei com escola, com saúde, com comida. A gente não pensa, 4, né, André? A gente não pensa em ter filhos para ter lucro, correto? Eu não pensei em ter filhos para que eles me retornassem alguma coisa. Eu pensei em ter filhos porque o amor que estava em mim não cabia mais dentro de mim e eu queria transbordar isso em alguém. Eu tive filhos porque eu amo, eu tive filhos porque eu quero amar, eu tive filhos porque eu quero me relacionar com eles, porque eu quero criá-los, porque eu quero desenvolvê-los. Eu tenho filhos para que eles sejam bênção no mundo e tudo mais, mas eu não os criei para me dar um retorno. Mas olha só, a gente pensa assim quando fala de propósito em Deus. Que Deus nos criou para que a gente devolvesse alguma coisa para Ele.
Não, Deus me criou para que eu trabalhasse para Ele. Não, Deus te criou, fez você nascer porque Ele te ama e você é um depósito de amor dEle. Deus te criou porque você é onde Deus olha e onde Deus despeja o seu amor, aonde Deus fala e Deus quer se relacionar. Deus não te criou para que você louvasse, para que você trabalhasse, Deus não te criou para que você funcionasse, para que você fosse pastor, para que você... Não, Deus te criou para te amar. Todas as outras coisas decorrem disso. Deus te criou para que você fosse filho e todo o restante precisa nascer da sua identidade de filho. Porque tudo aquilo que não nasce na identidade de filho, nasce na identidade de servo, de que não tem direito, de que é obrigado, de que é cansativo, de que é pesado. O filho não faz porque é pesado, o filho faz porque é dele também. Oi, Amanda, tudo bem? Dida, muitos sejam bem-vindos. Olha só, gente, que eu estou falando para vocês aqui. Deus não te criou para que você desse retorno financeiro, para que você desse lucro para Ele. Deus te criou para você ser filho. E tudo nasce desse relacionamento de filho. Tudo que você faz, aí entra os outros propósitos, como a melhor forma de você funcionar no reino, aonde você se encaixa para trabalhar. Mas a primeira proposta de Deus não é que você possa dar a Ele. A primeira proposta de Deus é aquilo que Ele quer te dar. Só que nós temos uma mentalidade de servo, de trabalho, de funcional, de a gente estar sempre tendo que dar um retorno. E nós não damos retornos simplesmente porque é o meu trabalho. Nós damos retorno porque Deus é conosco. Nós damos retorno porque Ele nos ama e nós somos depósito desse amor. Eu não tive filhos para que eles me dessem lucro. Eu tive filhos para eu me relacionar com eles, para eu dar educação, para eu dar para eles oportunidade, para eu oferecer ao mundo pessoas capacitadas, dignas, éticas, morais. Eu não tive filho para que eles me dessem retorno. E Deus, muito mais sábio do que eu, muito mais sábio, Deus não teve filhos. Deus não te chama de filho para que você dê retorno. Deus te chama de filho para que Ele te ame, para que vocês se relacione. E tudo vai nascer do relacionamento. Quem está me entendendo, diga eu aí. Estou entendendo, pastor. Está complexo. Então a primeira identidade sua é a identidade de filho. Você é filho de Deus. Escreve para mim, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Então olha só, Deus não te criou para que você desse lucro, para que você desse retorno, para que você trabalhasse para Ele. Deus te criou para você ser filho e todas as outras coisas vão nascendo daqui. A primeira coisa que tem que ter no seu coração, a primeira coisa que tem que nascer no seu coração é quem você é em Deus. A sua identidade como filho de Deus. Porque essa identidade como filho de Deus vai conduzir você em todas as outras coisas que você vai fazer. Porque se a sua identidade é de servo, que a gente trabalha para Deus sim, que a gente faz as coisas para Deus sim, mas se a sua identidade é de servo, o trabalho sempre vai ser pesado. Você não vai construir nada como se fosse seu. Você vai fazer forçado, porque senão Deus vai pesar a mão. Você vai fazer como se você fosse obrigado, e não é isso que Deus quer. Paulo, quando fala para Filemon, para aceitar, né, o rapazinho lá, o escravo fujão, ele fala assim, olha Filemon, eu podia forçar você, como seu pai espiritual, como seu líder, eu poderia forçar você, mas eu prefiro, Filemon, falar com você como amigo, como irmão, e pedir a você, aceite-o de volta. Ele poderia forçar, mas ele preferiu falar. Então, pensa comigo, gente. Deus deseja que você entenda quem você é e a partir de você entender quem você é, todas as outras coisas vão nascer. Tudo que nasce de ser forçado, é trabalhoso, é penoso. Por isso que Jesus fala, eu vos chamo de amigo, porque um amigo sabe o que está aqui, o que eu estou falando, ele sabe dos segredos. Deus quer ter um relacionamento com você. Deus não te criou para você dar lucro para Ele. Deus não te criou para você trabalhar para Ele. Essa não é o primeiro foco de Deus. O primeiro foco de Deus é, Ele te criou porque Ele queria despejar amor na sua vida. E esse relacionamento de amor vai gerando todas as outras coisas. Me entende? Assim como eu quero gerar nas minhas filhas
todo o potencial de vida que elas possam ter. Eu quero dar estudo, saúde, conhecimento, sabedoria. Eu quero ministrar a palavra de Deus para elas. Eu quero que elas saibam tudo. Eu vou ensinar tudo que é possível. Eu vou fazer o meu melhor para que elas possam florescer da melhor forma, para elas vivam todo o potencial. Deus também é assim. Tudo que Deus tem e quer ter com você é para despertar todo o potencial de filho de Deus que você é. O filho, qual é o potencial de um filho de rei? É ser príncipe, é ser um rei amanhã. Deus quer que você desperte todo o potencial de filho de Deus, todo o potencial que você pode ter como filho de Deus, como embaixador de Deus aqui nessa terra. Então, o conhecimento que Ele te entrega, o amor que Ele derrama, a intimidade que Ele te chama, o como Ele caminha com você, o como Ele ministra a sua vida, tudo isso é para florescer em você o seu potencial, para que você consiga chegar onde você pode. Amém ou não amém? Quem está me entendendo aí? Vamos lá. Qual é a expectativa de um pai em um filho? Qual é a expectativa de Deus em seus filhos? Repete aí comigo. Felicidade. Deus deseja que você seja feliz. Por quê? Porque todo pai deseja a felicidade do filho. Todo pai deseja que o filho seja feliz. Eu não sonho que os meus filhos me deem lucro. Eu sonho que os meus filhos sejam felizes. Então, tudo que eu faço é para que elas sejam felizes. Tudo que Deus faz é para você ser feliz. E aqui entra os propósitos. Porque ninguém é feliz sem saber... ninguém é feliz sem funcionar de alguma forma. Se você não descobrir esse propósito como filho de Deus... você não vai ser feliz, você vai estar perdido dentro da igreja. Amém ou não amém? Olha só. Deus tem um propósito de você ser feliz. E a sua felicidade passa pelo quê? Seu potencial desenvolvido. Crescimento, maturidade, amadurecimento. 2, excelência no que você faz. Existe... quando uma pessoa é feliz... quando ela se esforça para ser o melhor naquilo que ela tem como motivação, como propósito dentro dela. Então, quando você vive o seu propósito como filho de Deus, funcionando de alguma forma na igreja com um chamado, e você se esforça para isso, ou seja, você tem trabalho, alguma coisa que te faz sair do lugar para você se desenvolver, a alegria mora nesse lugar, onde nós temos esforço com o lugar certo. Felicidade é isso. Felicidade é você estar fazendo o que você gosta de fazer, se esforçando para fazer. Então, quando uma coisa é fácil demais, rapidamente a pessoa fica entediada. Acontece com você? Quando você faz aquilo que você não gosta, você fica o quê? Com dificuldades. Então, nós temos esse estado de felicidade, esse equilíbrio entre fazer o que você gosta, o seu chamado, se esforçando para isso. Então tem que ter desafio, porque sem desafio você não cresce. Então Deus sabe disso. Então todo o trabalho que Deus nos chama, que aí entra no chamado, está ligado diretamente ao seu estado de felicidade. Então você é feliz funcionando. Você é feliz trabalhando em Deus, como filhos e não como escravos, porque como filho você vai sabendo que aquilo é meio seu. Como escravo você vai estar trabalhando para alguém e você sempre vai estar se esgotando para alguém e você não vai ter direito naquilo. Deus quer que você entenda que como filho de Deus você tem direito a usufruir e a viver daquilo que você trabalha para Ele. Isso é herança. Estão entendendo? Isso é herança em Deus. Deus deseja que você compreenda isso, você vai crescer muito nisso, se você entender que você é filho de Deus. Perceba que você tem direito a tudo isso. Potencial, eu falo de utilidade, eu falo de chamado. Quando eu falo de excelência, eu falo de capacidade, de conhecimento. Só tem como você ser excelente quando você é capaz, quando você tem conhecimento. Então todas essas coisas se misturam no seu chamado como filho de Deus. Então o filho de Deus, ele se esmera para ser o melhor possível.
para que ele possa viver com excelência a posição de filho de Deus. Enquanto quem é servo, ele só trabalha e só estuda, porque senão ele não vai conseguir, senão vão chamar a atenção, senão, ei, para com isso. A sua identidade como filho de Deus te leva a construir de uma forma muito mais sábia, muito mais madura, muito mais inteligente. E aqui entra um dilema muito grande na nossa vida. Sabe o que é? É que ser filho de Deus é uma coisa, se identificar como filho de Deus é outra. Todo mundo que nasceu de novo é filho de Deus. Mas nem todo mundo que nasceu de novo se identifica como filho de Deus. Identificação é uma união. É quando você começa a se comportar como filho. Então, muitas pessoas, quando eu estou falando com vocês aqui, e todas as outras pessoas que vão ver essa live, eles sabem, pela palavra, como eu li em Gálatas 4:5 aqui, eles sabem que eles são filhos de Deus. Eles sabem que eles têm direito. Eles sabem que Deus os chama de filho. Eles sabem que pode chamar Deus de pai, mas eles não se identificam, não se descobriram como filhos de Deus. Por isso, vive a realidade de servo, vive uma vida de servo, vive uma vida sem direito, vive uma vida em que ele não pode tocar, ele vive uma vida que ele não pode construir, ele vive uma vida que ele trabalha com pesar, que ele vai para a igreja com pesar, porque ele não se descobriu como filho de Deus. Amém ou não amém? Ser filho é você ter direito a tudo que Deus tem, a toda a herança que Deus tem a partir de agora, financeira, espiritual. Você tem direito a viver e a comer o melhor dessa terra. Ser filho de Deus é Deus te dar a possibilidade, a posição de viver tudo que um filho de Deus pode viver. Então, quando você nasce de novo, Deus coloca à sua disposição uma mesa farta para que você viva. Deus cria e bota todas as possibilidades de potencial. Deus vem com palavra para te ensinar. Deus amplia o seu caminho. Deus amplia a sua visão. Deus vai te dando oportunidade de crescimento quando você é assim que você nasce de novo como filho de Deus. Mas se identificar como filho significa que as suas ações, seus comportamentos precisam ser como o comportamento de filho. Muitos de nós somos filhos, mas não nos comportamos como filho. Muitos de nós somos filhos, mas nós não vivemos como filhos. Nós não semeamos como filhos. Nós não agimos como filhos. Por quê? Porque nós nos vemos como servos. Quem está entendendo, diga eu aí. Resultados de filhos só vêm quando suas ações forem idênticas como as ações de um filho de Deus. Ou como aquilo que Deus espera que você viva, que você haja. Então temos duas coisas muito diferentes aqui. Uma coisa é você ser. Outra coisa é você se identificar como aquilo que Deus te fez. Você é filho de Deus, mas se o seu comportamento não for de filho de Deus, você vai viver como servo. Olha para a sua vida. Pelo resultado que você teve até hoje, a gente consegue ver se você é filho de Deus ou serve em cada uma das áreas da sua vida. Tenho muitas áreas que estou desenvolvendo e eu ainda preciso ter essa mentalidade de filho de Deus em todas elas. Talvez nas suas áreas financeiras você precisa ter uma identidade melhorada, você precisa ter uma maturidade maior a respeito do que é ser filho de Deus. Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo. Quem não é príncipe, imagine um reino. Amém? Vamos lá. Fácil de você entender essa. Imagine um reino. O rei tem um filho, que é aquele filho que vai herdar o trono, né? O filho do rei. Todo mundo que não é filho do rei, todos os outros filhos, todos aqueles que são plebeus, todos aqueles que estão da classe mais baixa, o que eles olham para o príncipe, aquele que não tem mentalidade, né? Ele olha para o príncipe e fala, tem tudo. Olha só, vida fácil. Coisa mais fácil do mundo é ter todo mundo embaixo dele. Olha lá, ele manda em todo mundo, ele faz o que ele quer. Cara, que vida fácil. Ah, se fosse eu tivesse uma vida como essa. Ah, se eu pudesse viver como ele. Olha, tá lá em cima no palácio, tendo os melhores professores, os melhores de tudo, e eu tô aqui. Essa é a mentalidade de quem não é príncipe, ou de quem ainda não sabe que é príncipe. Sabe por quê? Sabe qual é a mentalidade do príncipe?
eu preciso ser o melhor possível para eu não desonrar o meu pai. Quem tem uma mentalidade de príncipe, ele está querendo ser o melhor possível, porque tudo aquilo ali é dele. Quem não tem uma mentalidade de príncipe, ele está olhando para o outro que tem mais, se eu tivesse, se eu pudesse, se eu fosse, se eu chegasse. Quem tem uma mentalidade de príncipe, ele está preocupado no como ele vai aprender e crescer, porque ele precisa ser a melhor versão dele mesmo. Ele precisa liberar todo o seu potencial. Ele precisa liberar tudo aquilo que ele pode viver. Gente, qual dessas mentalidades tem governado você? Você está olhando, para aqueles que já cresceram e falando assim, poxa, mas é fácil ele falar porque ele teve isso, é fácil ele falar porque ele vive assim, é fácil ele falar porque ele está numa posição melhor, ou você tem uma mentalidade de príncipe, eu preciso ver, eu preciso melhorar, eu preciso crescer, porque existem aqueles que só estão olhando e dizendo que não são. O servo, aquele que tem uma mentalidade de servo, ele olha para o príncipe e ele só fala que aquele tem e ele não teve. Mas aquele que tem uma mentalidade de príncipe, ele nem está olhando para o lado, ele está olhando para ele e fala assim, eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver, eu preciso ir além, eu preciso me doar mais, porque aquilo é dele. O servo não vê como dele. O filho vê como dele. José, seja bem-vindo. Meu Deus do céu. Quem está entendendo essa mentalidade aí? Então, olha só. Você é filho. Mas a sua mentalidade pode ser uma mentalidade de servo. E a sua mentalidade vai fazer com que tudo que você faça seja pesado. Porque não é seu, você está fazendo para alguém. Quando você começa a desenvolver a mentalidade de filho, a primeira coisa que começa a mover em você é o desejo de crescer e de ser o melhor. Não para competir, não para confundir, não para você se igualar a ninguém. Você quer ser o melhor. Falando, trazendo um pouquinho da área financeira, Você é herdeiro de Deus nas finanças, inclusive. Estão entendendo? Para você ter uma melhor finança, como é que está o seu desenvolvimento para você crescer no que você faz? Ou você está comparando? Estou aqui trabalhando, não é meu. Mentalidade. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus, fala eu aí. Gente, isso é profundo, isso é maravilhoso se você entender. Ser filho não é só Deus te chamar de filho. Para você ser filho pleno, você tem que se identificar nas ações que um filho tem. Para que você viva tudo que um filho tem. É completamente diferente. Amém? Você só viverá aquilo que você se identificar. Se o que você pensa a respeito daquilo que você é diferente do que você é, seu potencial está limitado. Deus te criou com um potencial de filho. Mas se você ainda não se identificou com as ações, não se uniu com o ser filho, sua mentalidade ainda não é de filho, seu potencial está sendo encurtado, diminuído. Então você só vai até onde você se vê. Na verdade, você só vai até onde as ações que você toma, de acordo com aquilo como você se enxerga. Olha só, vamos Lucas 15, eu não vou ler com você para a gente ser mais dinâmico, mas todos nós conhecemos a história do filho pródigo, amém? Quem conhece o filho pródigo, fala eu aí. Primeira coisa, os filhos daquele senhor, daquele pai, eles tinham direito à herança. No entanto, que quando um pediu a herança antecipada, o pai deu. Então, todo filho tem direito à herança do pai. Amém? O filho tinha direito à herança e o pai deu, E você conhece a história que ele vai e gasta tudo, Ele desonra o pai porque ele não honra aquilo que o pai deu a ele. E ele vai perdendo tudo. E ele, se perde ao ponto de eles se juntaram a alguém que criava porcos e ele desejou comer aquilo que o porco estava comendo. Essa história você conhece. E ele chega, quando ele está lá no meio dos porcos, ele estava vivendo o resultado da infidelidade dele, A gente brinca, somente o porco viu o resultado da infidelidade, que é miséria, solidão e tristeza. Toda infidelidade, quando você não vive, quando você não se enxerga, quando você desonra aquilo que Deus, na posição que Deus te colocou, você vai viver tristeza, miséria e infelicidade. Esse é o resultado da infidelidade.
né? Mas não é o assunto nosso aqui. Vamos lá. E ele estava no meio dos porcos lá. Ele estava pensando, poxa, eu estou aqui, cara, querendo comer a comida do porco, sendo que os servos, escravos do meu pai, estão muito melhor do que eu. Eu não tenho mais direito de ser chamado de filho. Eu vou lá no meu pai para pedir para ser um servo dele. Eu vou trabalhar como um servo, porque os servos de lá têm muito mais direito do que os servos aqui fora. Então, olha só. Ele não voltou para voltar a ser, ele não foi para a casa do pai de novo para voltar a ser filho. Ele foi para ser servo. Quando ele chega, né, a gente conhece essa história, e o pai estava esperando ele, né, já pronto com um abraço ali, olhou ele de longe, e ele, pai, pequei contra ti. Eu fiz tudo de errado, pai. Então, pai, me aceita de volta como servo. O pai nem considerou, porque filho, quando volta, não deixa de ser filho. Filho, quando volta, não deixa de ser filho. Ele voltou para a casa do pai, e mesmo ele falando em ser servo, o pai bota um anel no dedo, o pai bota sandálias no pé, e o pai faz uma festa, porque o filho estava perdido, estava morto e voltou. Então, olha só. Quando você volta, né, independente de onde, o pai continua te considerando como filho. Deus te considera como filho, mas a mentalidade volta diferente quando vem para Deus. Então, olha só, a mentalidade da maioria das pessoas é uma mentalidade de que eu vou voltar para ser um servo porque eu não sou digno. Eu vou ser um servo porque eu não sou digno. Eu vou ver um servo porque, olha só, por onde eu andei, o que eu fiz, como eu não controlei, como eu não amei, como eu não me doei. Olha só, eu vou voltar a ser servo. Eu vou voltar como servo. Ei, essa mentalidade governa muitas pessoas. Então as pessoas vêm para Deus considerando o que fizeram. Deus não está nem aí. Deus te chama de filho e te dá direito às coisas de filho, mesmo você tendo gastado toda a herança lá fora. Compreenda, Harrison, graça e paz, querido. Compreenda o que eu estou falando para você aqui. O pai continua te considerando filho, mas a sua visão, a sua expectativa não é de ser filho mais. Essa mentalidade tem que mudar. Por isso que muitos de nós estamos vivendo a realidade de escravos, sendo filhos. Não consegue ver o dinheiro, não consegue se organizar financeiramente, não consegue mudar a renda, não consegue mudar de emprego, não consegue transformar a própria realidade, porque se veem como indignos. Deixa eu te falar, você não tem a ver com dignidade, com você ser bom ou não, tem a ver com você ser filho do rei. Comece a mudar o seu comportamento, que vai começar a mudar os resultados. Acredite que você é filho e viva como filho e haja como filho. Escravos. O filho pródigo voltou com uma mentalidade de que ele não era digno. Mas o pai falou assim, olha, você continua a ser filho, mas se ele não aceitar ser filho, ele vai ser um servo. Sabe qual é o exemplo? O outro irmão que ficou. O irmão não saiu. O irmão não foi buscar nada lá fora. O irmão não traiu o pai. Mas ele estava dentro de casa sem entender que ele era filho. Porque ele chega para o pai triste, ele nem foi para a festa do irmão. Falou assim, pai, olha só, ele fez tudo isso e tu estava dando uma festa para ele. O senhor nunca me deu um cabrito cevado para que eu comesse com os meus amigos. E o que o pai fala? Tudo que eu tenho é seu. O que Deus está falando para você? Tudo, meu filho, que eu tenho é seu. Viva! O filho estava em casa se comportando como servo. O filho estava em casa se comportando como quem não tinha direito. O filho estava em casa se comportando. E porque ele se comportava, eles, né, no final das contas, os dois filhos estavam se vendo como servos no final. Então, olha só, o filho estava lá se comportando, ou seja, ele era filho, mas se comportava como servo. Ele não sabia que tinha direito. Deixa eu te falar, você tem direito. Tudo que o pai tem é para você. Eis que, né? Efésios 1:3. Deus já te abençoou com toda sorte nas regiões celestes. 1 Pedro fala que tudo quanto a vida e a piedade Deus já tem te dado.
Ele fala que vela por sua palavra para cumpri-la. Ele fala que tem pensamento de paz e não de mal para dar o fim que vocês desejam. Deus já nos abençoou. Deus já tem feito. Ei, tudo está disponível para você. Mas a sua mentalidade de servo, porque você acha que não tem direito, te impede de se comportar como filho. Comportamento geram resultados. Não é pensamento que gera resultado, é comportamento. Se você se comporta como um filho, você vai ter resultados de filho de Deus. Se você se comporta na sua vida como servo, você não vai ser promovido, você não vai ganhar status, você não vai abrir empresa, você não vai conseguir fazer vendas. Por que você está fazendo para alguém? Um filho faz para ele mesmo. Em Deus. Você vai fazer porque você tem parte em tudo aquilo. É você e Deus, uma parceria, aliança. Meu Deus do céu. Quem está entendendo, diga eu, quantas pessoas você conhece precisam ver uma live como essa? Você vai compartilhar depois que a gente salvar aqui? Gente, meu Deus do céu, olha só. Não adianta ser se você não se identificar com o que você é, se você não se unir, se você não começar a se comportar de uma forma diferente. Como é que um filho se comporta? Eu vou crescer. Eu vou ser a melhor versão. Eu vou aprender. Eu vou saber exatamente o que eu tenho que fazer. Eu vou correr atrás. Eu vou mergulhar. É assim. Ele quer ser melhor para não desonrar o pai. Quem não é filho, o que está olhando? Ah, mas ele tem direito a tudo. O filho nem está olhando para o que tem. Ele está olhando para aquilo que ele é. E as outras pessoas estão olhando para o que tem. Porque ele tem ou não tem. Hoje você pode mudar essa mentalidade. Você para de olhar para o seu lado. Para de olhar para quem não tem. Para de olhar para quem já chegou. Para de olhar. E comece a melhorar você mesmo. Porque abaixando o outro com a sua voz, você não vai conseguir ser melhor do que ele. Entenda o que eu estou falando para você. Amém? Deus tem uma herança para você. E isso inclui finanças. Se você não está vivendo o melhor estado financeiro da sua vida, você está sendo roubado. Sabe por quem? Por você mesmo, que não está se comportando com o filho. Não está sendo o melhor que você pode ser. E aqui eu estou falando de conhecimento, tá? Você tem que melhorar o que você faz para você crescer. Deuteronômio 15, versículos 4 e 5. Para que entre ti não haja pobre. Deus falando para Israel, gente. Deus não tem chamado de escravo para você. Deus não tem chamado de pobreza para você. Deus tem chamado de prosperidade, de melhor da sua vida, de melhor da terra. Se me quiseres e me ouvis, Isaías 1,19, se me quiseres e me ouvis, comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra para mim não é quiabo, talvez para você seja. O melhor dessa terra é melhor dessa terra. Se me quiser e me ouvir, se me quiser e me ouvir. Ou seja, você precisa ouvir, você precisa querer, você precisa se estabelecer como filho para você viver a realidade de filho. Ouvir, ele sempre fala de ouvir, ele sempre fala de aprender. Gente, Deus não vai assumir a sua parte na aliança. Tem coisas na sua aliança de pai e filho que é Deus que vai fazer, mas tem coisas que é só você que vai fazer. Se bastasse ser crente, fervoroso, se bastasse você estar aos pés do Senhor orando mesmo, quantos pastores de Deus que amam ao Senhor, que são ungidos de Deus, estão quebrados financeiramente pedindo empréstimo com a igreja fechando? Quantos pastores você conhece que estão quebrados financeiramente? Olha só, se ser filho de Deus fosse suficiente, por que esses pastores não vivem essa realidade? Estou falando de pastores porque é aquilo que a gente tem como alguém ungido, como alguém que está vivendo o propósito. É porque não basta. Olha só, deixa eu ler um negócio para você que eu anotei aqui, até eu vou ler exatamente o que eu anotei hoje à tarde para você. Se todos somos filhos e temos direito à herança, à prosperidade, por que alguns não vivem? Por quê? Pensa comigo. Porque você é filho,
você tem direito à herança, né, à prosperidade. Mas não é porque você é filho que você nasce sabendo. Porque você é filho, você tem direito. Mas não é porque você é filho que você nasce já sabendo. Então olha só, você tem direito a uma vida incrível, mas você ainda não sabe como fazer para viver essa vida. E aqui é conhecimento. A galera aí que gosta de atropelar e fazendo as coisas sem conhecer, sem aprender. Quantas vezes você já bateu a cabeça? Quantos murros em pontas de faca você já deu? Porque você foi fazer antes de saber alguma coisa. E sempre tem um caminho mais rápido. Eu sou da área de TI, né? E eu falo isso, já falei isso aqui para vocês. Tem contratos que a gente faz de TI que o cara não precisa fazer nada. Ele tá lá para, se por um acaso um dia der um problema e ele conseguir apertar o botão certo rápido. E paga dinheiro muito caro para essas pessoas, porque o conhecimento dela evita problemas maiores. O conhecimento dela faz com que elas consigam chegar mais rápido na solução. De repente eu conseguiria chegar naquela solução, mas eu não conseguiria tão rápido como alguém que tem conhecimento. Então deixa eu falar para você. Você é filho de Deus, então você tem direito a isso. Mas você não nasceu sabendo, você vai ter que aprender para você viver a realidade de filho de Deus. O que você precisa aprender para ser melhor, para transformar essa realidade? E aí é com você, você tem que fazer uma análise da sua própria vida, sabe? Muitos irmãos são crentes fervorosos, piedosos, que amam ao Senhor, mas isso não é o suficiente para que eles vivam uma realidade de prosperidade incrível. Por quê? Porque precisa saber o que fazer com o dinheiro. Por isso que eu ensino sobre finança. E por isso que eu falo que isso é bíblico. Sabe por quê? Você é o melhor marketing de Deus. O mundo só vai saber que Deus prospera quando você prosperar. O mundo só vai saber que Deus abençoa em toda sorte de bênçãos quando você for abençoado. Você é o marketing de Deus. Só que você fala que é filho de Deus e vive como escravo. Eu falo que sou filho de Deus, mas não vivo a realidade. E isso entra em choque. As pessoas, elas não vivem não é porque não querem. Elas não vivem porque não sabem como viver. Elas não vivem não é porque Deus não quer, é porque elas não aprendem. Aonde você está? O que você está aprendendo? Você já sabe tudo? Você está estudando com quem? Quem é o seu mentor? Aonde está a sua escola? Sabe? Gente, filhos despreparados destroem a herança. O que o filho pródigo fez quando saiu? Se você não estiver preparado para o que Deus tem, você vai destruir tudo que Ele te der. Você precisa aprender a lidar com as suas finanças. Você precisa aprender a lidar com aquilo que Deus vai entregar e Deus deseja entregar na sua mão. Você precisa estar pronto. Você precisa crescer. Sabe? A minha e a sua responsabilidade é aprender a semear, porque quem dá o crescimento é Deus. Você precisa aprender a semear. E aqui é aprender. Jogar o grão para cima e onde cair não significa que vai dar resultado. Você precisa saber onde semear, como semear. Você precisa saber a forma de fazer tudo isso. E isso é aprendendo. Por isso que a gente ensina aqui. É para que você saiba como fazer as coisas. Amém ou não amém? A sua vida é o grande marketing de Deus. Pense nisso. Pense nisso. Amém? Amém? Era isso, é nosso papinho light de hoje. Para que você cresça em Deus. Para que você mergulhe em Deus. Para que a sua realidade em Deus seja algo incrível. Você é filho. Você tem direito à herança, inclusive financeira. Você é filho de Deus. Aprenda o que é ser um filho de Deus. Se desenvolva, porque é isso que os príncipes fazem. Eles se desenvolvem para ser o melhor que eles podem. Aprenda, estude em todas as áreas, espiritual, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, sabe? Isso serve para tudo, trazendo para as finanças. Deus te deu uma herança financeira incrível. Porque pense comigo, como é que pode eu ser filho e herdar de Deus pobreza? Tem alguma coisa errada.
E sabe o que está o erro? Você ainda não sabe. E eu ainda estou descobrindo como é que um filho de Deus age. Aprenda, se desenvolva, cresça. Amém? É isso. Amo você. Ei, compartilha, galera, né? Manda aí link para as outras pessoas, daqui a pouquinho a gente já vai estar postando. Manda, compartilha, porque vai ser bênção na vida de cada uma dessas pessoas. Foi bênção na sua vida, vai ser bênção na vida delas também. Amém? Te amo. Cheiro.